Salmo 46, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. A maioria das pessoas identifica esse salmo como a inspiração para o hino Castelo Forte, é o nosso Deus, de Martinho Lutero. É bem provável que o seu contexto histórico seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no templo do rei Ezequias, 2 Reis capítulo 18, 19, 2 Crônicas capítulo 32, Isaías capítulo 36 ao 37. Pode ser bastante proveitoso ler esses relatos antes de estudar o Salmo. O rei Ezequias era poeta, e é possível que tenha escrito não apenas este Salmo, mas também o Salmo 47 e o 48, provavelmente originados no mesmo contexto histórico, e celebram a vitória de Deus sobre o inimigo. Os pronomes do Salmo 46 encontram-se no plural, nós, nosso, de modo que se trata de um cântico para o encorajamento e adoração da comunidade. O termo usado aqui do original, em voz de soprano que aparece, significa moças e constitui uma orientação musical que não podemos determinar com precisão. Não havia corais femininos no santuário, apesar de Salmo 68, 25 dar a entender que as mulheres participavam dos cultos. Êxodo 15, 20 ao 21. A ênfase desse salmo é sobre a presença do Senhor com seu povo, versículo 1, 5, 7 e 11, e sobre como faz uma grande diferença confiar nele durante as transformações e as dificuldades da vida. O salmo concentra-se no Senhor e em quem ele é para o povo que nele confia. Primeiro, Deus é nossa fortaleza, Salmo 46, do 1 ao 3. A palavra traduzida por refúgio, no versículo 1, significa um abrigo, uma rocha de refúgio. Enquanto essa mesma palavra nos versículos 7 e 11 quer dizer um baluarte, uma torre alta, uma fortaleza. Os dois termos declaram que Deus é um refúgio confiável para o seu povo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Salmo 61, 3, Salmo 62, 7, 8, Salmo 142, 5. Mas ele nos protege a fim de mimar. Mas ele não nos protege a fim de nos mimar. Antes, abriga-nos a fim de nos fortalecer para que voltemos à vida com suas responsabilidades e perigos. Salmos 29, 11, Salmo 68, 35, Isaías 40, 31. Esses dois conceitos podem ser encontrados em Salmo 71, 7. Em tempos de crise, os líderes de Israel mostravam propensos demais a buscar a ajuda do Egito, Isaías 30, 1, 2, quando na verdade deveriam buscar ao Senhor e crer nele. Ele é um socorro bem presente, mas não pode operar em nosso favor a menos que confiemos nele. Mateus 13, 58. A palavra tribulações refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados num canto, incapazes de sair dessa situação. A admoestação para tais ocasiões é: não temas. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Isaías disse ao rei: não temas por causa das palavras que ouviste. 2 Reis 19, 6. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar. Podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle de nosso Senhor soberano. As águas, no versículo 3, também pode simbolizar a inquietação das nações, mencionada no versículo 6. Daniel 7, 2, 3, Lucas 21, 25, Apocalipse 13, 1, Apocalipse 17, 15. As circunstâncias podem se alterar, mas a aliança de Deus com seu povo nunca muda. Isaías 54, 10. Ele é nossa fortaleza e nosso refúgio em meio às incertezas da vida. 2. Deus é nosso rio de alegria. Salmo 46, do 4 ao 7. A cena seguinte mostra Jerusalém, onde o povo encontra-se sitiado pelo exército assírio. A água era um bem precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades da antiguidade não construída à beira de um rio. Ezequias havia usado de sabedoria e construído um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os mananciais de Gion, no vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade, de modo que havia água disponível, 2 Reis 20, 20, 2 Crônicas 32, 30. Porém, o salmista sabe que Deus era seu rio,
aquele que supre a água da vida. Salmos 36:8, Salmos 65:9, Salmos 87:7 e ver João 7:37, 39. No tempo do rei Acaz, Isaías comparou a invasão dos assírios a um rio transbordante, mas lembrou o povo de que seu Deus era como um rio tranquilo, Siloé, que lhes trazia paz, Isaías 8:1, 10. O povo de Deus sempre dependeu dos recursos espirituais mais recônditos, que vêm somente de Deus. Sempre que Israel buscava a ajuda de uma nação pagã, acabava numa situação ainda mais difícil. Sem dúvida, Jerusalém é uma cidade santa, separada por Deus, e que abrigava seu santuário. Mas isso não era garantia alguma de vitória, Jeremias 7, do 1 ao 8. A fim de que o Senhor os ouvisse e salvasse, o rei e o povo precisavam voltar-se para o Senhor, com uma atitude de contrição e de fé. E foi o que fizeram. Deus socorreu Jerusalém quando o dia amanheceu, desde antemanhã, versículo 5. Pois o anjo do Senhor matou 185.000 soldados dos assírios e mandou Senaqueribe de volta para casa, Isaías 37:36. Por certo, Jeová o Deus Altíssimo, versículo 4. Bastou dar sua ordem, versículo 6, e o inimigo foi derrotado. Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos dos céus e da terra. Esse nome de Deus aparece pela primeira vez nas Escrituras quando Ana pede a Deus que lhe dê um filho. 1 Samuel 1:11. O comandante dos exércitos do Senhor está sempre conosco. Josué 5:13 ao 15. Pois ele é Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23, Isaías 7:14, Isaías 8:8. Em todas as circunstâncias, podemos beber de seu rio de alegria, encontrar a paz e as forças de que precisamos. 3. Deus é nosso Deus, Ele será glorificado. Salmos 46, do 8 ao 11. A terceira cena mostra os campos ao redor de Jerusalém, em que os soldados assírios estão mortos, suas armas e equipamentos espalhados e quebrados. Não havia ocorrido batalha alguma, mas o anjo do Senhor deixara esses vestígios, a fim de estimular a fé do povo de Deus. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, versículo 8. O Senhor derrotou e desarmou seus inimigos e destruiu suas armas, de modo que não podiam mais atacar. Aquietai-vos, quer dizer, literalmente, não mexam em nada, descansem. Gostamos de mexer em tudo e de dirigir nossa vida à nossa maneira, mas Deus é Deus, enquanto nós não passamos de servos do Senhor. Pelo fato de Ezequias e de seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, ele os livrou de seus inimigos. Foi assim que o rei Ezequias orou. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. 2 Reis 19:19. O Senhor chama a si mesmo de Deus de Jacó. E lembramos como Jacó meteu-se em apuros em várias ocasiões por tentar intervir nas circunstâncias e fazer o papel de Deus. Há um momento certo para obedecer a Deus e agir. Mas até que chegue essa hora, devemos deixar que Deus trabalhe livremente, a seu tempo e a seu modo. Se nos dedicarmos a crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir. Deus permite que fiquemos em apertos para que nossa fé cresça e Ele seja exaltado. Salmo 22:27, Salmo 64:9, Salmos 86:9, Salmo 102:15. O tema do salmo seguinte é a exaltação de Deus em toda a terra. Salmos 47:9. Sendo bem provável que Ezequias também tenha escrito este texto. As pessoas gloriam-se das coisas que fizeram e não dão crédito algum a Deus, esquecendo-se até mesmo de que foi Ele quem lhes deu fôlego e forças. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia.
Isaías 2, 11.